Olá, queridos, aqui quem fala é o pastor Silvio César e esta mensagem faz parte da campanha da família nesse ano de 2023, promovida pelo canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância, cujo tema central é Como ter uma família frutífera, baseada no Salmo de número 128. Os versículos de 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Nesta mensagem nós vamos aprender sobre os ciclos da vida familiar. Nós vamos identificar as inúmeras fases da vida familiar que enfrentamos e aprender a identificar e, consequentemente, a viver cada uma dessas fases confiando na promessa do que nos ensina a palavra de Deus. Quando nós falamos de os ciclos da vida familiar, alguns estudiosos sobre o assunto concordam que a família está agrupada em etapas ou fases, também chamadas de ciclo vital familiar, que muito nos ajudam a identificar o patamar deste desenvolvimento em que cada família se encontra e, desta forma, facilitar a compreensão dos acontecimentos e nos dando estratégias como superarmos cada situação que envolve a vida em família de maneira mais saudável possível, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, social e espiritual. Ao longo destes ciclos, podemos observar que a família vai passando por transformações, adaptações e ajustes, de acordo com estas etapas de desenvolvimento. De acordo com estes estudiosos, este ciclo começa com dois jovens adultos que sonham em se unir em laços matrimoniais e formar uma família, constituindo assim o seu ninho, passando para uma família com filhos pequenos. Com os seus filhos crescendo, a família passa a vivenciar uma nova etapa e, consequentemente, novos desafios. Com filhos adolescentes, logo se tornarão em filhos adultos e os pais experimentam a etapa do ninho vazio. O ciclo segue o seu percurso e a família atinge o que chamamos de meia-idade, até culminar na viuvez de um dos cônjuges. Desta forma, a família nasce de uma família e ramifica-se em outras novas famílias. Foi assim que Deus determinou quando, da criação do homem e da mulher, semeou o amor em seus corações, a fim de que povoassem a terra, crescessem e multiplicassem, conforme a narrativa de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Em todos estes ciclos da vida familiar, existem crises que contribuem exatamente para o crescimento. No momento em que elas são experimentadas e vencidas, para nós, famílias cristãs, podemos encarar cada uma destas etapas com a confiança de um Deus imutável na pessoa de Cristo Jesus, que sempre estará conosco e nos sustentará com sua forte mão em cada uma destas fases, conforme as bênçãos do Senhor prometidas no Salmo de número 128. Passamos agora a observar cada um destes ciclos da vida familiar. O primeiro ciclo da vida familiar é o que nós chamamos de o início, o casamento, que é a união de dois jovens. Nesta etapa é onde se inicia o ciclo da vida familiar, quando normalmente dois jovens já adultos sonham em se unir em matrimônio e formar uma nova família,
saindo da segurança e dependência dos pais e aventurando-se numa nova experiência de vida a dois. Este é um princípio bíblico, pois no livro de Gênesis está escrito: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesta fase, ocorre a modificação de duas famílias representadas pelo casal, iniciando-se uma nova família entre eles. Neste ciclo de vida familiar, novos padrões de comunicação com as famílias de origem são estabelecidos. O casamento passa a ser uma grande escola da vida para este novo casal. É o início do ciclo de vida familiar. O segundo ciclo de vida familiar nós chamamos que é o ciclo dos filhos pequenos. Veja bem, esta é uma fase em que o casal de jovens adultos assume o compromisso de aprender papéis de ser pai e mãe. A palavra de Deus nos ensina, no livro de Provérbios, no seu capítulo 22, versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nesta fase, com o nascimento de uma criança, o sentimento de realização do casal vem acompanhado de grandes desafios. Aqui não existe manual de instruções e muito menos receita de bolo pronta sobre como criar filhos pequenos. Geralmente, o que se faz é buscar referências exatamente naquilo que vivemos e aprendemos. Nesta fase, é muito importante o casal dividir a responsabilidade, sendo de extrema importância haver uma sintonia. Muito importante nesta etapa da vida familiar que os pais, especialmente os cristãos, já eduquem seus filhos com os ensinamentos da Palavra de Deus, conforme nos orienta a Bíblia. Se ensinarmos a criança de forma adequada, ela terá um futuro promissor pela frente. Claro que existem exceções, porém estamos tratando de uma regra geral. Sempre digo que, em se tratando de criação de filhos, não existe uma fórmula de bolo, porém, de forma geral, os educadores cristãos concordam com a aplicação da seguinte regra. Número 1. Controle a teimosia da criança e trabalhe junto com Deus para salvar a alma dela. Número 2. Ensine seu filho a orar assim que ele começar a falar. Número 3. Nunca dê tudo que uma criança pedir, mas somente aquilo que for bom para ela, e caso peça com gentileza. Número 4. Jamais permita que os pecados e rebeliões passem despercebidos. Número 5. Recompense o bom comportamento. E número 6. Cumpra todas as promessas feitas. A terceira fase do ciclo de vida familiar é quando os filhos são adolescentes. Nesta etapa, observamos que tanto os papéis dos pais como os dos filhos sofrerão mudanças. Os filhos adolescentes começam a estabelecer seus próprios relacionamentos. Há uma identificação maior com os seus pares, ou seja, com aqueles que são da mesma faixa etária. Nessa fase, é importante que ajustes sejam feitos entre pais e filhos, a fim de permitir que estes novos relacionamentos aconteçam de maneira saudável. Nesta fase, os filhos começam a ver os pais como descontextualizados e encontram no grupo de amigos em comum o melhor meio para compartilhar suas ideias e sentimentos. Neste ciclo de vida familiar, a parceria entre pais e filhos é extremamente importante, mas ao mesmo tempo também é complexa, diante dos interesses que são os mais distintos. Por esta razão, é uma fase que inspira cuidados extras, tais como desenvolver uma boa relação de comunicação e confiança, manter a autoridade
sem ser autoritário, procurar compreender o universo adolescente, observar as amizades, cultivar um diálogo franco e aberto, além, é claro, das orações constantes. Deve-se evitar provocar os filhos à ira, especialmente nesta fase, como exigências sem sentidos e também excessos de severidade. A palavra do Senhor mesmo vai nos ensinar em Efésios capítulo 6, versículo 4, o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. São alguns destes cuidados extras que muito ajudarão no processo deste ciclo da vida familiar. O quarto ciclo de vida familiar é quando os filhos são adultos. Veja, tudo passa. A própria palavra do Senhor vai nos ensinar que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar e também o tempo de afastar-se de abraçar, conforme Eclesiastes capítulo 3 nos ensina. Neste ciclo, os pais lançam seus filhos para encararem a vida como adultos, onde eles saem de casa em busca da sua independência e, consequentemente, formarem um outro lar. Esta etapa é conhecida também como a etapa do ninho vazio. É um termo popularmente utilizado para indicar um dos ciclos de vida familiar mais desafiadores na vida dos pais, fazendo com que, em muitos casos, famílias percam o ritmo até mesmo do casamento. Este ciclo pode ser a oportunidade de vivenciar novos papéis, novos objetivos, como viagens, ocupações, enfim. Enquanto outros poderão, infelizmente, viver este ciclo como algo devastador, de rompimento, de depressão, aquele sentimento de ninho vazio. Portanto, é muito importante se preparar para esta fase. A quinta etapa, ou o quinto ciclo de vida familiar, é o que nós chamamos de meia-idade. A própria vida é um ciclo onde o indivíduo nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. A vida é assim. Nesta etapa, os pais precisam aprender a lidar com a mudança. Uma nova geração vai surgindo e eles se tornam avós. Os filhos precisam aprender a lidar com os próprios pais que estão envelhecendo. No final da vida, a tendência natural é a perda de autonomia e a mudança da condição humana. O desafio torna-se ainda maior, pois infelizmente em nossa cultura a velhice é desvalorizada, o que faz deste ciclo ainda mais difícil. Até mesmo a velhice tem seus estágios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela classifica o envelhecimento em 4 fases. De 45 a 59 anos vão ser chamados de meia-idade. Dos 60 aos 74 anos serão chamados de idoso. Dos 75 aos 90 anos é a fase do ancião. Dos 90 anos em diante é o que chamamos de velhice extrema. A própria Bíblia fala da peculiaridade e desafios deste ciclo de vida humana e familiar. Quando no Salmo 90, versículo 12, diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Veja que desafio é este ciclo de vida familiar. O sexto e último ciclo de vida familiar é o ciclo da viuvez. Veja bem, novamente volto a me reportar ao que diz Eclesiastes no seu capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ainda de acordo com o salmista, a expectativa de vida do ser humano é de 70 anos. Mas mesmo que fosse maior, a morte é inevitável
e ninguém tem o controle sobre esse fato. Esta fase também faz parte do ciclo da vida familiar e, portanto, é uma das fases mais difíceis deste processo, pois nunca é fácil conviver com a ausência da pessoa amada, da pessoa escolhida. Segundo fontes de pesquisas, a viuvez é um dos maiores medos dos casais. Ter que lidar com a solidão após anos de convivência pode parecer assustador, pois aquela pessoa com a qual se dividia a vida não está mais ao seu lado. Ter de enfrentar as dimensões internas da dor, da fragilidade, da dependência, da perda, do sofrimento, faz deste ciclo inevitável da vida familiar um grande desafio. Mas para nós que cremos em Jesus, temos a garantia da vida eterna nos céus e, embora a morte seja certa, temos como nossa maior esperança a volta de Cristo, o que nos inspira a termos bom ânimo, pois aquele que venceu a morte voltará para nos buscar. E enquanto isso não acontece, temos a presença do Espírito Santo, o Consolador, em nossas vidas. Portanto, embora seja uma fase difícil, mas quando se tem o Senhor e o Consolador, ela fica muito mais fácil de ser vivenciada. Quero concluir dizendo, conforme podemos observar, todos nós estamos inseridos no contexto dos ciclos de vida familiar. O importante é que identifiquemos em que patamar nós estamos vivendo da melhor forma possível. Quanto mais nos conscientizarmos de cada um destes ciclos, melhor passaremos por eles. Ainda que não existam fórmulas perfeitas, todavia, para nós cristãos, temos na Palavra de Deus todos os princípios, recursos e orientações para não somente vivermos cada etapa, mas principalmente crescermos em nosso relacionamento com Deus, conosco e uns com os outros, sobretudo aplicando em nossas vidas o princípio estabelecido no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outro. Ela pode, da mesma forma que te abençoou, abençoar outras pessoas também. Também não deixe de fazer sua inscrição no site da Escola Bíblica à Distância do canal Beit Sefer, tocando nesse sininho. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar grandes mensagens e estudos que muito edificarão a sua vida. Um grande abraço. Estamos juntos. Amém.